A criação do mundo, segundo as Escrituras Sagradas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5. Segundo dia. E disse Deus: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio pela manhã, encerrando o segundo dia. Gênesis capítulo 1, versículos 6 ao 8. Terceiro dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzem plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produzida, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 13. Quarto dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. Quinto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. Sexto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas,
para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31. Sétimo dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Assim, em 6 dias de poder e glória, Deus moldou o universo em toda a sua majestade e beleza, declarando que era muito bom. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da criação do mundo, conforme descrito na Bíblia Sagrada. Que a beleza e a grandiosidade desse relato nos inspirem a contemplar a obra divina em nossas vidas.